Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvinte aí da Rádio Guaíba. Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Ao longo da última semana a gente fez várias reportagens aqui, acompanhou o fórum concluiu na sexta, já no final de tarde, no sábado, a conclusão do fórum. O que fica desse fórum social temático em Porto Alegre? Quais são os rumos que Porto Alegre aponta aí para o fórum? Olha, primeiro que foi um excelente fórum, né? Nós tivemos aí mais de 10 mil pessoas participando diretamente das atividades nessa semana, mais de 60 países, representantes de 60 países, né? E foi um fórum, para quem acompanhou, protagonizado pela juventude, pelos movimentos de mulheres, né? Eu acho que assim, teve um fórum, de alguma forma voltou o espírito de Porto Alegre das primeiras edições do fórum, né? Um fórum bastante militante, né? O que ficou para a cidade, eu acho que foi esse clima de debate, né? De discussão democrática, que Porto Alegre sempre foi uma referência, né? E Porto Alegre voltou de uma forma mais forte à agenda dos fóruns, né? Tanto que a nossa intenção agora, e apresentamos isso no Conselho Internacional ontem, é de que todo janeiro a gente tenha uma edição em Porto Alegre, em contraposição a Davos, relativo ao fórum, não necessariamente o mundial, embora nós estamos pleiteando a realização do fórum mundial, mas um fórum assim que consiga colocar Porto Alegre nessa agenda de forma novamente. O Mauri, se perdeu, na avaliação de vocês, se perdeu a questão do contraponto nessa história de fazer o fórum social temático e fóruns sociais mundo afora, porque o que acontece, muitas vezes a gente nem sabe do fórum, né? Sabe mal, a imprensa cobre mal o fórum, enquanto todo ano a gente sabe que em janeiro terá em Davos a realização do Fórum Econômico Mundial. Como a intenção era ser contraponto, esse negócio de fazer em diferentes pontos do mundo não perde a força, quer dizer... Isso perde, e por isso nós, desde o começo, achávamos que o fórum poderia ter atividade pelo mundo, mas não abrir mão de em Porto Alegre fazer a contraposição a Davos, né? Mas isso eu acho que foi uma transição, quer dizer, o fórum para ele se internacionalizar, a gente, porque imagina, tantas culturas, o fórum da Índia, a Índia é um outro mundo, é uma outra realidade. Os fóruns realizados na África, a África é outra realidade. Agora estamos fazendo em agosto um fórum no Canadá, completamente distinto. Ou seja, o nosso mundo ele é muito diverso, ele é muito complexo, né? E para se construir alianças verdadeiras é preciso se fazer diálogo com essas diferenças. Né? Então eu acho que hoje, esses anos aí, de 2005 a 2015, né, esses 10 no mundo, eu acho que o evento em Porto Alegre, o fato de a gente não ter aberto uma disputa com os demais países, com os demais processos e tal, a gente se consolidou, tanto que a nossa proposta de fazer um evento em Porto Alegre todo ano já não teve praticamente nenhuma resistência no Conselho Internacional, né? Então eu acho que eu enxergo isso como um processo, e o sentido mesmo é a contraposição a Davos, ou seja, não, né? Claro que tem outro fator também que eu acho que é importante, que Davos, nos últimos anos, tinha perdido o seu charme também, né? Ou seja, a própria mídia internacional já não estava dando tanto ibope para Davos como voltou a dar em função da crise internacional. Então eu acho que esses dois fatos aí, né? O fato da gente ter tido paciência e o fato da crise internacional voltar para a agenda de forma forte, assim, recoloca Porto Alegre na agenda do calendário do Fórum Social Mundial. A situação de Porto Alegre ter o fórum, né, sempre... Eu vou usar o termo dependente, né, da estrutura governamental, né? Tem como o fórum virar independente de alguma forma? Quer dizer, esse ano é o PMDB no governo do estado, mas aí você tem Fortunati, que é lá fundador do fórum lá atrás, e tem Dilma na presidência. Tem como... Eu vou te dizer um negócio aqui, tipo... Vamos lá. Você tem liberais na prefeitura de Porto Alegre, no governo do estado do Rio Grande do Sul, na presidência da República. Como é que faz o fórum em Porto Alegre? Tem como o fórum se autossustentar, se autogerir? Porque é um caminhão de dinheiro que vai num negócio desses, né? Nós temos conseguido, Felipe, primeiro, baratear os custos do fórum. A gente tem repensado. O fórum em 2005, ele custou mais de 20 milhões de reais, um absurdo. A gente construiu uma cidade, né, no Largo de Guaíba. Só para iluminar essa cidade durante uma semana se gastou quase R$1 milhão, ou seja, um absurdo. A gente foi redesenhando a lógica do fórum, repensando a dinâmica do fórum para reduzir despesas, né? E também termos, não só públicos, né, mas também da cooperação internacional, a dinâmica das despesas. Então a gente está conseguindo fazer fóruns melhores e mais baratos.
Agora, a participação do Estado brasileiro, seja a União, o Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura, ela se insere dentro do apoio a eventos, né? O governo federal financia a Fórmula 1, né? Ou seja, tem um sentido de financiar, porque dá mídia para o país, porque traz divisas com estrangeiros e tal. O governo do Estado financia a Expo Inter, né, que também traz pessoas de Porto Alegre, financia várias atividades. Então, assim, para nós, a gente nunca teve muita dificuldade de dialogar com as esferas independentes da ideologia do governante. A governadora Ieda apoiou o fórum, né, participou, membros do seu governo participaram, mesmo discordando ideologicamente do fórum. Ela entendeu que o fórum é uma marca de Porto Alegre, o fórum é uma identidade que a cidade construiu. Então a gente não tem tido tanto essa dificuldade. E, do meu ponto de vista, nem o governo federal, nem a Prefeitura de Porto Alegre incidiu politicamente na dinâmica do fórum. Pelo contrário, houve muitas críticas ao governo federal e muitas críticas ao governo do Estado e à Prefeitura, né? Isso dentro de um regime democrático, eu acho que é saudável. Eu me lembro sempre dessa questão do Fórum Social Mundial, dezembro. A eleição de Rigoto é de 2000 e... O Rigoto elegeu em 2002, né? 2002, né? 2002. A eleição de... Fórum, né? E aí em dezembro de 2002, Rigoto foi fazer um giro pela Europa e Estados Unidos. E aí se tinha essa questão, né, que era uma queda de braço, era a conclusão do governo Olívio, se teria fórum ou não, se o fórum seria patrocinado pelo governo do estado ou não, e era pauta de dezembro, né? Como é que não ia fazer, se o governo ia apoiar, se Rigoto ia pagar as despesas, não ia pagar, tava uma confusão. E a gente eu estava acompanhando o giro dele pela Europa, e aonde Porto Alegre, onde ele chegava, ele se identificava como governador do Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, e imediatamente já a referência era o Fórum Social Mundial. Né? E aí aquilo ajudou a convencer, a consolidar ele assim, bom, não posso pegar e comprar essa briga a Cira, e foi também um apoiador lá atrás. Bom, tem várias perguntas. Felipe, isso aconteceu com a governadora Ieda, acontece com todo mundo, porque realmente o Fórum Social botou Porto Alegre na agenda mundial, né? O orçamento participativo tinha colocado em parte, mas era muito pontual, não era uma coisa de dimensão planetária como é o fórum, né? Ou seja, de 2001 a 2005, o mundo inteiro se pautou em Porto Alegre, né? E essa referência continua muito forte, né? O nosso evento aqui, ele foi propagado em todos os cantos do mundo. Nós tínhamos representantes de todos os continentes aqui, né? E tinha delegações, né, da imprensa de vários lugares, né? E saiu na mídia internacional, há muito mais do que na nossa local aqui, né? Saiu inclusive no Jornal Nacional. Então, o fórum, ele realmente é uma referência, e desse ponto de vista, um gestor público não vai ter condição de virar as costas para um evento desse. E, Felipe, é um evento democrático, certo? Ou seja, todas as ideias que tenham uma visão anticapitalista, que acreditam que esse mundo não é viável, venham ao fórum para discutir. Mas aí o democrático não seria também que aquelas visões capitalistas, liberais, tivessem mais espaço no fórum? Tem gente que vem colocar, vem debater, óbvio, entendeu? Não há, a metodologia do fórum não exclui ninguém do processo do debate, mas é claro que numa discussão de projeto, né, se encontram aqui no fórum as pessoas que tenham interesse em construir uma alternativa. Quer dizer, é muito difícil alguém vir no fórum defender nacional e está levando a essa crise profunda, as pessoas não vão se sentir à vontade, porque quem está aqui realmente tem uma postura de que não acha que esse sistema do jeito que está, né? Então quem pensa que o sistema está bom tem que ir para Davos, né? Eu acho que essa é a grande riqueza, né? Nós tivemos no fórum de 2002 e 2003, inclusive, diálogos de Porto Alegre com Davos, né? Em 2002 e 2003 a gente conseguiu estabelecer conexão com Davos e teve uma mesa em cada um dos anos em que pessoas em Porto Alegre dialogaram com uma mesa de pessoas de Davos. Nós temos interesse, inclusive, de retomar essa possibilidade. Nós não somos um fórum que busca exclusão, nós somos um fórum que defende uma determinada visão, né, de organização da humanidade, e achamos que é fundamental que essa visão se implante, porque senão a humanidade não vai ter futuro. Eu acho que é isso que está em discussão. Bom, você já respondeu aqui da pergunta do Rangel, né? Esses fóruns têm custo para o Estado? Nunca ficamos sabendo dos resultados ou ações, diz o Rangel. Mas o Luiz Carlos pergunta o seguinte: se o fórum vai divulgar todas as despesas em números, em nome da transparência? Pergunta aqui o Luiz Carlos.
Olha, nós sempre fizemos isso, nós sempre colocamos nas plenárias e publicamos também, temos à disposição da imprensa, os valores do fórum, né? Agora, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre não passa um centavo do fórum, ela presta o serviço todo em serviço, em infraestrutura, então não há recurso repassado para as entidades do fórum. E na esfera estadual, esse ano, a gente não teve o aporte financeiro porque o governo estava nessa situação, que não estava, abrimos um diálogo com a Corsã, mas não conseguimos finalizar. Estamos com a expectativa de que haja algum aporte rumo ao Canadá, né? E a nível federal tivemos apoio da Petrobras, apoio do SESI e da Itaipu, né? Valores que somados não chegam a R$700 mil, que foram basicamente gastos com a passagens, estadia, tradução e alguma questão de infraestrutura necessária para as atividades do Conselho. Já respondeu. Depois a gente... Oi. Não, desculpe, não, que você já respondeu a pergunta do Alfredo aqui. O Alfredo, verdade que o fórum ele coloca que Comuna teve patrocínio de 800 mil da Petrobras? Não, o patrocínio foi de várias estatais e não chegou a 700 mil somado, é isso? Não, a Petrobras, o projeto da Petrobras é de R$800 mil. Ah, tá. Desses 800, 500 mil é para o Fórum de Porto Alegre e 300 mil é para uma delegação brasileira no Canadá. Porque o projeto apresentado da Petrobras, ele é Porto Alegre e Montreal, certo? Ou seja, ele é um fórum, ele é um projeto que vai até agosto, né? Então, para Porto Alegre da Petrobras vieram só R$500 mil. Tá, e os outros, e aí mais 200 mil de outras estatais, é isso? Isso, Itaipu e o SESI também aportou, o SESI apoiou um projeto específico, que é o Fórum Social de Educação Popular em Porto Alegre, e a partir desse projeto ele apoiou, esse recurso entrou, digamos assim, no Caixa Único para despesa de tradução, de hospedagem, deslocamento de convidados, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. De novo, o que o Fórum traz? O que o Fórum propõe? Foi a minha primeira pergunta lá, tu respondeu em parte, sim, mas vamos lá. O que muda a partir desse Fórum? O que tem de novidade? Então, assim, o que a gente tem colocado comparado 2001 a 2016? Primeiro, a questão do protagonismo, né? Lá nos primeiros fóruns, as pessoas que vinham defender um novo mundo possível e tal, eram, no geral, homens de olho azul, europeus, né, ou latino-americanos. Esse fórum, ele tem o protagonismo da juventude negra e das mulheres muito forte. Então, assim, os sujeitos, né, desse processo de mudança, eu acho que ele mudou. Aquela ideia de que tinha que ser a sociedade civil, né, que tinha que assumir o fórum de forma mais clara, eu acho que alterou. A segunda questão é aquelas ideias, aquelas utopias de uma outra economia, de uma outra visão de papel do Estado, do fortalecimento dos órgãos públicos para ter políticas públicas unidas, de uma alternativa sustentável, né, de economia sustentável, né, com energias limpas e tal, que eram utopias lá em 2001, hoje já estão sendo realidade, né, Felipe? Ou seja, a humanidade hoje sabe, né, que existe como construir uma economia com energia limpa. É uma questão de opção política, né? O Brasil tem dado exemplo disso, mas outros países também têm dado exemplo disso, né? A questão da distribuição de renda também é boa para a economia como um todo, tanto no Brasil como na América Latina, isso ficou demonstrado. Quer dizer, o Bolsa Família não é bom só para aquela família que recebe o Bolsa Família, mas para toda a economia local, porque injeta milhões e milhões de reais na circulação da economia, muito melhor do que nós ficar pagando dívida e mandando dinheiro para o sistema financeiro internacional. Então, essas questões, né, a questão do respeito à diversidade através do respeito às diferenças raciais, às diferenças religiosas, né, o direito das pessoas por causa de deficiência, todas essas ideias que eram discutidas em 2001 como necessárias, hoje, não só no Brasil, como na América Latina e alguns países do mundo, hoje é reconhecido e assumido como alternativa. Então, eu acho que a gente já começa, o legado do fórum, ele já existe, a gente já começa a montar essa aquarela de políticas e de propostas, que em somando todas elas, a gente tem condição de fazer uma transição dessa sociedade que vivemos, que ela é insustentável do ponto de vista ambiental, ela é desigual do ponto de vista econômico e ela não é justa do ponto de vista das relações de classe, né? As pessoas falando de deficiência eram excluídas de circular na rua, de ter acesso a trabalho. Hoje hoje ninguém discute isso, né? Ninguém tem dúvida, né? A questão das cotas, né? Por mais que se critique, mas as cotas têm se demonstrado como uma alternativa de superar a desigualdade entre o povo negro e o restante da sociedade. Então, esses legados, né? E 15 anos é muito pouco tempo, né? Então, esses legados eles já estão colocados. O desafio do fórum para frente é justamente essa questão de como é que ele faz o diálogo
com os outros pensamentos, que eu acho que é o que a gente conversava antes. Quer dizer, como é que a gente, em contraposição a Davos, consegue abrir uma mesa de diálogo para fazer essa transição? Na Rio+20 a gente tentou fazer isso, né? Tivemos o fórum aqui temático em Porto Alegre, tentamos construir uma mesa de diálogo em Rio de Janeiro, na Rio+20, não tivemos sucesso. O outro lado não quis sentar com a gente, entendeu? Mas a gente acha que, fortalecendo a experiência de Porto Alegre, a gente vai conseguir abrir, inclusive, essa mesa de diálogo aí com os outros segmentos. Próximo evento em Porto Alegre? Nós pretendemos, apresentamos ontem no Conselho, fazer todos os janeiros, né, na data de Davos, uma atividade do Fórum Social em Porto Alegre. Então, já estamos discutindo de ter um Fórum Social em Porto Alegre em janeiro de 2017. Claro que vamos aí até mais ou menos maio discutir com os nossos parceiros nacionais e internacionais o caráter desse evento, né? Tem uma ideia, que inclusive tem a ver com essa nossa última questão, que é nós fazermos um fórum sobre, digamos assim, as práticas do outro mundo possível que já existe hoje no planeta, que já estão, né, acontecendo, né? Por exemplo, colocado aqui nos nossos debates várias experiências de várias partes do mundo, em que existem experiências ou municipais, ou regionais, ou até nacionais, que já demonstram, que já são o legado, né, desse outro mundo possível, e que se fosse assumido por todos os governos, por todos os países, a gente poderia acelerar, né, essa questão da superação desse modelo que nós temos hoje, que é insustentável. Então, talvez, né, eu estou colocando isso porque está em debate, a gente poderá ter em janeiro um fórum com essa diferença, de ser um fórum só apresentando as boas práticas, né, apresentando as políticas que têm dado sucesso e que têm se demonstrado corretas, tanto do ponto de vista da energia, do ponto de vista do respeito às diferenças, né? Sim. Ou seja, várias questões que a gente pode discutir. Mas isso ainda é uma ideia, eu acredito que lá por maio a gente vai ter a arquitetura da proposta mais clara. Tá. A Julie perguntou, que eu já fiz a pergunta aqui, porque o Fórum Social Mundial não fica só aqui em Porto Alegre, já que o Davos fica num lugar só, a gente já tratou disso, né? E aí tem uma crítica aqui, eu vou pedir para te ser breve, tá? Porque tu já falou sobre isso aqui, mas é que tem uma pauladinha final aqui na crítica aqui. Patrocínio de estatais para sustentar esses debates que não resultam em nada, as estatais poderiam patrocinar hospitais decentes para atender a população que morre nas filas. Que papinho brabo, cotas, minorias, não vejo nada disso melhorando a vida das pessoas. Marco Lanzoni, Mauri. Não, eu acho que é justamente o contrário. Tu, antes de nós começarmos a entrevista, falou que em fevereiro não vai ter médicos aí num posto de saúde de Porto Alegre. Ou seja, a questão é quem é que constrói uma relação com a prefeitura para que se tenha democraticamente a gestão pública do SUS com participação social. Essa é a agenda do fórum. Tem várias experiências da sociedade discutindo como organiza a gestão do dia a dia dos postos de saúde. Se não foi assumido por Porto Alegre, o fórum propõe isso e em várias cidades isso acontece. O colega aí, o ouvinte, pode vir para o fórum que ele vai ver que o fórum propõe coisas concretas que são eficazes e que dão resultado em prol da população. É interessante porque é o seguinte, né? A gente já tem anos de fórum em Porto Alegre, fórum mundo afora, e as pessoas, as contraposições seguem muito semelhantes sempre. Ficar defendendo Bolsa Família tem que defender o incentivo ao crescimento, criando empregos e dando trabalho para os mais pobres e não incentivar receber sem trabalhar. Tem que incentivar os governos a investir em desenvolvimento, diz aqui o 8512-5261. Que não assinou. Não, mas o Bolsa é um equívoco. O Bolsa Família ele é uma política de desenvolvimento econômico. As pessoas não enxergam essa lógica, né? O Bolsa Família desenvolve. Na hora que o governo federal dá dinheiro para o banco para ele não falir, certo? O governo põe recurso na economia local através do Bolsa Família ou da própria política de previdência, das aposentadorias. 1/3 da renda que circula no país são de recursos públicos pagam em aposentadoria e em Bolsa Família, né? O pessoal defende tanto outro modelo. Nos Estados Unidos existe renda mínima. Nos Estados Unidos as pessoas também recebem Bolsa Família com outro nome, entendeu? Então, eu acho que esse debate ele sequer é ideológico. O Bolsa Família sequer é uma política socialista, uma política de esquerda. O Bolsa Família tem a ver com o desenvolvimento da economia em qualquer país que pense que para que tenha economia tem que ter consumo. Tá, era o Cícero, agora ele mandou o nome dele aqui, obrigado a ele aí pela pergunta. Mauri, obrigado a você aí, a gente segue conversando sempre, vocês, né, tiveram um grande espaço aqui na programação da Guaíba semana passada, né, mas a gente queria fazer um fecho, né, exatamente sabendo quais são as conclusões finais, o que vem por aí, né? E agora o próximo evento no Canadá, portanto em Montreal, né? Isso, de 4 a 14 de agosto, em Montreal, teremos o Fórum Mundial aí, fizemos esses últimos 2 dias aqui em Porto Alegre a discussão
questão do Conselho Internacional, preparando o evento. Pretende ser um evento bem diferente, porque é a primeira vez que vamos fazer, né, no norte da América, num país chamado desenvolvido, um país que participa do G8, um país que tem as principais mineradoras do mundo, né, que tem um impacto ambiental muito grande. Então vai ser um fórum diferenciado. Talvez não seja massivo, mas certamente vai ter um impacto internacional bastante grande. Agradeço, Felipe, o espaço aí, a toda a rádio do AIBA que nos deu espaço aí durante esse evento.